ministrar sobre uma coisa linda. Eu vou começar essa palavra contando uma experiência. Eu tive, algum tempo atrás, era um dia muito especial para mim. Eu tinha ficado orando e buscando Deus à noite, buscando o Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo falasse comigo, ministrasse minha vida na Bíblia. E eu me lembro aquela manhã, quando eu acordei, eu tinha só motivos para agradecer Jesus. Eu acordei e comecei a dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por eu estar respirando, obrigado, Espírito Santo, por você estar junto comigo, obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício, obrigado. Eu comecei a agradecer, meu coração estava grato, exaltá-lo. E eu lembro que eu comecei a cantar uma música, e eu lembro que aconteceu uma das coisas mais impressionantes da minha vida. Quando eu estava deitado naquele colchão, olhei para frente, de repente, como se tivesse rasgado a minha frente, assim, na realidade paralela, tivesse perto uma tela de LED, e começou a aparecer as nuvens, como se uma câmera estivesse filmando de dentro do avião, e passando aquelas nuvens do lado. De repente eu vi os olhos como fogo, e vi um sorriso que eu nunca mais esqueci na minha vida. A glória daquele sorriso encheu meu quarto, encheu minha vida, encheu de maneira tão forte que eu não conseguia nem ficar em pé. Lembro que saí correndo para ir para a igreja, para conversar com alguém, para alguém me explicar o que estava acontecendo, porque nem eu mesmo me discernia o que estava acontecendo. Eu sabia que era muito bom e sabia que o Espírito de Deus estava agindo poderosamente, falando comigo, ministrando. E o tema da palavra de hoje é o poder do sorriso de Deus. A Bíblia diz assim, em Neemias capítulo 8, verso 10, disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É muito difícil às vezes para nós entendermos alguns princípios bíblicos. É muito difícil nós entendermos algumas revelações bíblicas. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: esse cara prega como quem tem autoridade. Diferente. Mas não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe vida cristã sem o fogo do Espírito. Se alguém diz para você assim: não, nós temos, eu sou uma pessoa que fiz um curso de oratório, então acho que eu tenho possibilidades para ser um líder. Eu lidero não sei quantas pessoas, então eu posso ser um líder, eu posso ser um pastor. Eu quero dizer para você que a única habilidade que nós temos que ter para ser usados por Deus é saber que não temos habilidade nenhuma. Porque todas as nossas suficiências são insuficientes. O que muda nossas vidas é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é aquele que me consolida na fé, é aquele que abre meu entendimento para compreender as Escrituras. O Espírito Santo é aquele que me faz viver no sobrenatural e sair do ordinário para o extraordinário. Não existe, algumas pessoas dizem: essa pessoa é crente, mas ela falta um pouco de fogo. Não, você não está entendendo. O projeto de Deus é que todo cristão seja um fogo. O fogo não é, o fogo do Espírito, a presença do Espírito sobre nós, não é uma característica particular de algumas pessoas. O fogo do Espírito é uma necessidade, é uma legitimação da nossa espiritualidade.
Se somos de Deus, andamos com Ele, não andamos na carne, andamos no Espírito. Se andamos no Espírito, exalamos fogo, exalamos paixão, exalamos a presença dEle aonde quer que nós estejamos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, antes disso quero falar, a Catherine Kuma, que é discipuladora do Benihim, diz o seguinte, eu vi uma ministração dela, ela diz assim, eu me lembro o dia, a hora e o lugar que Deus me fez uma nova criatura. Eu me lembro do dia, da hora e do local que Deus falou assim, Deus mudou, agora você é nova criatura. Porque eu fui tomada pelo Espírito Santo. E ela disse assim, é uma das maiores avivalistas que tem nos Estados Unidos, ela diz assim, a maioria das pessoas, a igreja acha que tem o Espírito Santo, mas não tem. Eles acham que eles são amigos do Espírito Santo, mas não são. Que eles conhecem o Espírito Santo, mas não conhecem. Que eles oraram em línguas uma vez, duas vezes, uma vez a cada mês, uma vez por semana, quando alguém diz vamos orar. Elas acham que elas são cheias do Espírito Santo. Ela diz, não é por isso que a igreja se tornou uma igreja medíocre. Porque lhe falta a presença daquele que ia nos ensinar, daquele que ia nos consolar, daquele que ia nos instruir, daquele que ia botar fogo onde quer que nós estejamos. O apóstolo Paulo fala sobre algumas pessoas, quando ele manda a carta para os Gálatas, aos Gálatas, os cristãos da Galácia, ele diz assim, Gálatas capítulo 3, do verso 3 ao verso 5, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne. Ele continua dizendo, será que você sofreu à toa? Será que foi em vão tudo aquilo que vocês passaram pelo Evangelho, para depois de vocês começarem no Espírito, terminarem na carne, sendo pessoas carnais? E sabe o que acontece, queridos? Nós começamos em Cristo muito bem. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a coisa mais linda do mundo, e aí a gente consegue compreender o que Jesus disse, aquele que não entregar a sua vida, não viver como uma criança, nunca herdará o reino dos céus. Quando nós chegamos aqui no altar e entregamos nossa vida para Jesus, nós entregamos, choramos. Fala comigo. Toda palavra, alguém chega para a gente e diz assim, diz a palavra em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você diz amém, eu recebo. Diz assim, em meu nome vocês expulsarão demônios. A pessoa não tem medo. Começa a ficar mais crente, começa a ficar mais tempo de igreja, começa a aprender mais sobre, ter mais conhecimento e menos espiritualidade. As pessoas começam a ter achismos, começam a permitir que a sua carnalidade tenha de vida espaço como a vida no Espírito, como se isso fosse possível. E a gente vai conhecendo coisas, ouvindo coisas, recebendo conteúdo, mas todo conteúdo que não tem revelação do Espírito é letra, e toda letra mata, a Bíblia diz. O que nos traz vida, o que nos traz gozo, é o fogo do Espírito. É a presença do Espírito Santo que nos muda, que nos chacoalha. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai também nele. Ele diz assim, do mesmo jeito que vocês, do mesmo coração que vocês tinham quando vocês entregaram a vida para Jesus de verdade, entregaram, ele continua, andai nele assim. A pessoa começa a crescer, e a pessoa começa a aprender, aí diz, olha, eu não concordo, isso eu não acho certo, e eu acho daqui, esse cara está forçando, esse cara não sei o que lá. A pessoa começa a levantar o nariz, e às vezes nem é porque é altivo, porque é soberbo, mas simplesmente porque a palavra, ela deixou de ser revelação. A palavra deixou de ministrar. A palavra deixou de ter o dunamis de Deus, o poder de Deus para dar um punch. A Bíblia diz que haveria dias, queridos, que muitas pessoas se submeteriam a uma vida cristã mentira. Diga comigo, mentira. O mundo está cansado de gente de mentira.
O mundo está cansado de gente fake. Está cansado de gente que não é. Gente que não conhece Deus, gente que não conhece o Espírito Santo, gente que não conhece a Bíblia, gente que fala de Deus, mas não conhece Deus, gente que diz que é assim e não é. Não é só Deus que está cansado disso, as pessoas também. E a Bíblia nos ensina uma exortação que Jesus nos dá que é muito forte. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 4, capítulo 2, do verso 4 ao verso 5 diz: tendo porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia aqui diz uma coisa muito séria. A Bíblia diz assim, antes nos versículos 3 de Apocalipse 2, Deus manda essa carta, Jesus manda essa carta dizendo assim: vocês fizeram grande coisa, vocês venceram a tentação, vocês enfrentaram a apostasia dos falsos apóstolos, vocês fizeram várias coisas, porém vocês têm só uma coisa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Faltou o primeiro amor. E às vezes nós olhamos para Jesus e nós também falamos para Jesus: Jesus está muito difícil. É ou não é, irmãos? Mas você já parou para pensar como Jesus sofreu? Como Jesus passou por lutas? Como Jesus passou por dificuldades? Veja só, quero que você leia um texto comigo, que você vai fazer uma viagem agora muito bonita na palavra. A Bíblia diz assim, ó, João 10, 39 e 40. Diz assim: nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, Jesus, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus ele passou por tantas lutas, a Bíblia diz que ele chegou num lugar e as pessoas ficavam lá para ele assim: você vai ser o nosso rei, você agora é o nosso rei. Ele diz assim: não quero ser rei, tinha que fugir. Aí ia para outro lugar, as pessoas: vamos apedrejar esse cara. Aí ele andava no meio das pessoas gritando: socorro, estou com dor, socorro, estou com dor. Ele leva para os 12 dele, os 12 dele eram imaturos, os 12 dele davam trabalho, os 12 dele ficavam brigando um com o outro, os 12 dele ficavam falando mal um do outro. A Bíblia diz que isso acontecia, os 12 de Jesus. Jesus, ele tinha que guerrear contra as trevas, ele tinha que guerrear contra a sua própria carne, porque ele não podia pecar, ele tinha que guerrear contra o sistema religioso, ele tinha que ser o que Deus queria, e não o que as pessoas queriam que ele fosse. Ele tinha uma equipe que não era equipe de nada, e às vezes eu olho para isso e digo assim: Jesus, como o Senhor conseguiu força? Da onde veio a sua força? Imagine Jesus, os fariseus falando dele, tentando, planejando apedrejar, ele conhecendo o coração deles, ele olhando para os enfermos, e um monte de enfermo não podendo ser curado, e nem podendo receber nada de Deus, porque os discípulos estavam brigando, nem Deus eles estavam tendo. Olhando para os discípulos e assim: agora tem uma equipe, tem nada, tinha um bando de gente lá imatura brigando uma com a outra, e ele vai lá e olha: meu Deus. Você acha que Jesus não ficou com vontade de dar um safanão em algumas pessoas? Você acha que ele não foi provado? Ele diz que ele foi provado em todas as coisas, inclusive na raiva. Mas ele não foi, ele foi santo. E você já se perguntou por quê? Eu quero que você leia de novo esse texto comigo, que nós vamos refletir um pouquinho sobre esse versículo bíblico. Diz assim: nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos.
Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. Por que Jesus foi para esse lugar? Por que Jesus saiu de uma muvuca, de uma turba, para esse lugar? Eu nunca vi ninguém ministrando sobre isso. Eu te digo por que ele foi para lá. Jesus foi se lembrar do sorriso de Deus. No meio da luta, de tantas coisas que ele estava enfrentando, de tantas pedras, de tantos desgostos, de tantas decepções, de tantas podridões, olhar para o tesoureiro dele e dizer assim: esse cara está me roubando, deixa quieto, eu não posso fazer nada. Ele tem que me trair ainda por cima. Se Judas beijou Jesus no dia que ele entregou Jesus, é porque ele estava acostumado a beijar. Você acha que Jesus não sabia que ele era traidor? Mas o que sustenta esse homem? Ele vai para o Jordão. A Bíblia diz, no verso 41, que os discípulos chegaram, quando viram o lugar onde eles estavam voltando, eles vão lá e olham assim: nossa, esse lugar aqui eu lembro de quem? De João Batista. Ele não fez milagres como Jesus fez, mas tudo que ele disse sobre Jesus é verdade. Quero dizer para você que Jesus voltou para o dia aonde a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3, do verso 16 ao verso 17, depois de serem batizados, a Bíblia diz que falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, ele fala que veio uma pomba, e ouviu-se uma voz dizendo assim: este é o meu filho amado, em que minha alma se alegra. Jesus voltou para a experiência. Sabe, queridos, muitas vezes em nossas vidas, nós vamos ter que voltar para o Jordão. Sabe, olhar de novo o dia que Deus falou com a gente? Sabe aquela palavra que Deus disse para a gente em algum lugar? Porque às vezes a vida vai encobrindo, vai tentando roubar aquela palavra revelada, aquela palavra profética, aquela experiência que você teve com Deus. O dia que Deus falou contigo, diz que seus olhos foram abertos. Jesus, ele não tinha socorro. Os discípulos dele não eram confiáveis. Os fariseus não eram confiáveis. O sistema não era confiável. O único lugar que ele tinha para ir era lembrar de onde ele veio. Lembrar do dia que Deus abriu o céu e sorriu para ele e disse: minha alma se compraz em ti, minha alma se alegra em você, Jesus. E a Bíblia diz que aconteceram duas vezes, duas demonstrações claras de que Deus amava Jesus muito e que Deus se alegrava com ele. Foi essa e a outra de Mateus capítulo 17, do verso 4 ao verso 6, que a Bíblia diz que eles estavam no Monte da Transfiguração, enquanto Pedro falava, ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me alegro. E se você parar para pensar, queridos, a Bíblia diz que essa voz de Deus, esse sorriso de Deus em direção de Jesus, aconteceram em dois momentos muito especiais. Um foi em Mateus capítulo 3, que antecedeu, acabou essa passagem, acabou o capítulo 3, Deus dizendo que amava o Filho. Ele foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. E depois do momento de Mateus 17, eis que se prepara todas as coisas para a morte do Cordeiro Santo. Eu perguntava a Deus: da onde vem poder? Vem poder do versículo que nós falamos e não entendemos. A Bíblia diz lá em Neemias capítulo 8, verso 10: a alegria do Senhor é nossa força. O que deu força para Jesus prosseguir, andar, conquistar, vencer, é o sorriso de Deus para ele. Tanto é que quando ele está em aflição, quando ele está conturbado, pressionado, ele vai para o lugar onde ele recebeu esse sorriso. Aonde Deus sorriu para você? Quais são as experiências que Deus fez com você e que talvez você se esqueceu?
quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. A frase de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem minha alma se alegra, foi duas vezes ditas para Jesus, para que ele tivesse força para enfrentar o ministério e a cruz. As pessoas hoje, elas tentam se alegrar. Os livros mais lidos do mundo hoje são de autoajuda, porque já que ninguém me ajuda, quem sabe eu tento me ajudar. Porque as pessoas querem ser felizes, elas querem se propiciar a alegria, e por isso nós nos tornamos uma sociedade profundamente hedonista, viciada em prazer, custe o que custar. Porém, queridos, a Bíblia diz que a força das nossas vidas está no sorriso, não dos nossos lábios, mas no sorriso do Altíssimo. O Espírito Santo olhando para a gente, Deus olhando para a gente, dizendo, como Deus falou para Satanás de Jó: você viu meu servo Jó? Você não viu? Eu tenho orgulho dele. Olha o meu servo Jó, fiel, justo em todos os seus caminhos. Jesus se orgulhava, Jesus tinha alegria. A alegria e o sorriso de Deus é que nos faz forte. Por isso que Jesus volta para o lugar, por isso que ele relembra o Jordão. Quem tem Jordão aqui? Quem lembra do dia que Deus falou com você? Quem lembra do dia que Deus tocou sua vida? Quero dizer para você, em nome de Jesus, vai ter dias na sua vida que vão ser dias maus. Quem disse isso não sou eu, é a palavra. Dias difíceis, dias complicados e conturbados. Porém, quando esses dias vierem, é o dia de a gente voltar para o Jordão e se lembrar do céu se rasgando sobre as nossas cabeças, e a pomba vindo, o Espírito vindo como uma pomba em direção ao nosso espírito, e a voz do Altíssimo dizendo: este é o meu filho amado em que minha alma se alegra. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Quem quer força precisa entender que a chave para a nossa força é a alegria de Deus sobre nós. Quando a gente lê esse texto de Neemias capítulo 8, verso 10, muitas pessoas leem esse texto e eles não entendem o contexto. Eles acham que esse texto, beleza, a alegria do Senhor é a nossa força, beleza, ótimo, mas por que está sendo dito isso? E qual o sentido, qual o propósito? Neemias capítulo 8 inteiro fala do surgimento de um grande profeta chamado Esdras. O povo ouvia a palavra e não entendia. Você conhece isso? As igrejas estão abarrotadas de gente, mas sabe qual é o meu medo? Quantos entendem o Evangelho? Não basta encher as igrejas, tem que encher o céu. Não basta encher pessoas de música, de conteúdo, e não enchê-los do Espírito. Essa é a essência de todas as coisas. A Bíblia diz que o povo não entendia nada das Escrituras, nada. Era dito, mas não era entendido. E um dia ele pega, assim como os reformadores fizeram, pegam a Bíblia, a lei, e começam a ler. E a Bíblia diz que eles começaram a ler Neemias capítulo 8, do verso 2 ao verso 3. Neemias 8 está falando de um grande avivamento em Israel. A Bíblia diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde o nascer do sol até o meio-dia, perante os homens e as mulheres
e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. As coisas espirituais, elas não podem ser discernidas na carne, só no espírito. Posso ficar falando sobre coisas espirituais aqui o dia inteiro e vocês não entenderem nada. A Bíblia diz que os fariseus não entendiam nada que Jesus falava, porque eles tentavam entender a palavra com a mente. Mas os discípulos entendiam porque eles entendiam com o Espírito. E quem traz esse entendimento é só o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a entender. Mas quando eu começo a entender a palavra, começa a mudar a minha vida. Começa a mudar aqui dentro alguma coisa. Começa a ver um rebuliço. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar. Neemias capítulo 8, verso 6 diz: Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Por quê, queridos? Colocaram seu rosto em terra. Lembre-se do versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força, lembra-se? Estamos chegando nele. No verso 9, a Bíblia diz que Neemias era o governador, e Esdras era o sacerdote e escriba. E os levitas ensinavam todo o povo, e lhe disseram: este é o dia sagrado do Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis. Sabe por quê? Porque assim como a história dos grandes avivamentos, eles tiveram que ensinar, pedir para as pessoas pararem de chorar. A Bíblia diz: porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. As pessoas, elas não só ouviam, elas estavam quebrantadas, elas estavam moídas, elas estavam trituradas diante da revelação do Espírito. E a Bíblia diz no verso 10, no verso 9, que eles estavam cansados, assim: meu Deus, quanta coisa no vivo, olha essa palavra. E o sacerdote diz: não precisam chorar, preste atenção, esse é o dia da redenção, esse é o dia do Senhor na sua vida. Mas o povo não parava de chorar de arrependimento. O povo se quebrantou e disse: meu Deus, olha quanta mundiça. Eles se depararam com seus pecados, se depararam com seus erros, e por isso eles se prostraram, e por isso eles choraram, por isso eles adoraram. E o povo, e o sacerdote Esdras diz: levante-se, não precisa chorar não. Por quê? Verso 10: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando o sorriso de Deus vem em nossa direção, nosso life faz assim, ó. Nós enchemos de força. Toda vez que falta o sorriso de Deus em nossa direção, toda vez que falta o Pai olhar para a gente e dizer: me orgulho de você, falta força. Toda vez que Jesus não tiver motivos para se orgulhar da gente, vai faltar força. Mas se Deus dá um sorriso para você e dizer: Xande, você é meu filho amado, você é o filho que eu me alegro, que eu tenho prazer, ninguém para esse homem, ninguém para você, ninguém para eu, ninguém para ninguém, porque ninguém lhe poderá lhe resistir, diz a palavra. Mas é necessário sentir e receber o sorriso do Pai. Quando o Espírito age, as Escrituras são reveladas. Você já leu um versículo muitas vezes e não entendeu, e depois de um tempo, quando você lê, Deus fala assim: olha aqui. Aí você fala: meu Deus, estava aqui e eu não tinha entendido. A Bíblia diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Ele quer derramar
esse Espírito nessa noite. Esse Espírito que vivifica. Esse Espírito que restaura. Esse Espírito que restaura. Que traz milagres. Esse Espírito que traz fogo. D.L. Moody, ministrando uma vez, ele falou: estava tão cheio do Espírito Santo que ninguém poderia me parar. Um grande evangelista. Ele estava numa praça e o mendigo falando para ele, falou assim: se esse Deus é tão bom assim, então pede para ele trocar minha roupa de mendigo. Seu Deus não faz isso. Aí ele foi lá e virou para ele e falou assim: realmente meu Deus não faz isso. Meu Deus não troca a roupa do mendigo, Deus troca o mendigo da roupa. E hoje Deus quer trocar o nosso coração, a nossa essência, mudar a nossa história pelo mover do Espírito, pelo fogo do Espírito Santo, pela intimidade com o Espírito Santo, pela amizade com esse Deus que é todo poderoso. Amém, queridos? E nós veremos como aconteceu em todos os lugares da história. Eu creio que El Shaddai está passando por um momento muito lindo, momento de restauração, momento de avivamento, de preparo para uma grande decolagem, para atingir alturas com o Altíssimo, pois eu sei que Deus está nos chamando para um grande avivamento. Que nisso fique em pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: eu estou bem, eu estou crente, não estou nem em pecado. Deus devido em composturas. Mas a Bíblia diz uma coisa que é alucinante: Deus é inseguro. Deus é inseguro, sim ou não? Vocês estão em dúvida? Não. Mas Deus tem ciúmes da gente. Deus ama você. Queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus, queridos. Veja os meninos que estão arrumando aqui os instrumentos. Feche seus olhos, não olhe para trás, porque eles estão arrumando. Esse é o tempo seu com Deus, o seu com o Espírito Santo. O Senhor te pergunta hoje: está com saudade do meu sorriso? Quanto tempo faz que Deus não sorri para você, filho? Quanto tempo faz que Jesus não mostra a sua face para a sua vida? Quantos aqui hoje podem dizer: eu sei que eu estou distante? Porque Deus tem um chamado, Deus traz uma palavra, Deus me chamou, Deus me comissionou, Deus me vocacionou para fazer coisas e eu tenho fugido, tenho andado distante, tenho ficado longe dele. Aqui nessa noite precisam voltar para o Jordão, precisam voltar para o Jordão e se lembrar das experiências maravilhosas que tiveram com o Espírito Santo, se lembrar das palavras
das palavras proféticas, do dia que Deus falou, do dia que Deus ministrou, do dia que Deus falou com você: é isso que eu quero da sua vida. Do dia que seus olhos foram abertos, do dia que você recebeu uma palavra profética, do dia que seus olhos viram coisas espirituais. Sabe, queridos, a hora existem momentos no nosso ministério, em nossas vidas, que o único lugar para a gente estar é no Jordão. A palavra de Deus diz que em Jerusalém, em Israel, Esdras se levantou e o povo estava perdido. O povo não conseguia mais entender as Escrituras, mas quando eles entenderam as Escrituras, eles disseram: eu preciso desse Deus, eu preciso me entregar, eu preciso me arrepender. Ao ponto do sacerdote dizer para eles: filho, para de chorar, para de chorar, não precisa chorar mais não, você já entendeu os seus pecados, para de chorar, porque uma unção de quebrantamento veio sobre eles. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Diz a palavra de Deus: perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Por isso levante as suas mãos e comece a dizer para o Senhor: eu me arrependo, eu lembro de onde eu caí, Pai, eu lembro de onde eu caí. A palavra de Deus diz, a palavra do Altíssimo quem diz: eu tenho porém contra ti só uma coisa: tu deixastes o primeiro amor, perdeste o fogo. Mas calma, lembra de onde você caiu, lembra dos picos que você teve com Deus, lembre-se das experiências que você teve com o Espírito Santo, lembre das revelações pelas madrugadas, lembre da Bíblia sendo revelada para você, em nome de Jesus. Lembra do que você caiu, da onde você saiu, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a pedir perdão para o Senhor. Eu te amo, Santo Espírito.
Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. A história dos grandes avivamentos sempre estava conectada a um genuíno arrependimento, em corações quebrados diante do altar, em corações moídos no altar. São pessoas dizendo diante do altar que não são nada. Quero convidar a vir à frente todos aqueles que sabem que está faltando presença do Espírito na sua vida, mas eu não quero que você venha para frente, eu quero que você corra para frente. Em nome de Jesus, você venha isso com convicção, dizendo assim: eu quero mais. Eu não vou para frente porque as pessoas estão indo para frente, eu vou para frente porque eu quero mais de Deus, porque eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais dessa unção, eu quero mais, eu quero. Aleluia. Começarei em novas línguas. Sabe quando o Espírito Santo vai tomar conta das nossas vidas de verdade? Deus, Ele não gosta de ofertas pela metade. Ah, eu estou dando uma oferta mais ou menos, eu estou dando meia vida para Ele. Deus vai tomar nossa vida quando a nossa vida for 100% dEle. Quando a gente tiver a coragem e a ousadia de entregar o nosso coração para Ele, dizer que toma, Deus, toma. Sabe por quê? Porque eu não respiro sem o Senhor. Eu não respiro, este é meu respirar. Este é o meu pão. O meu pão não é o meu trabalho. O meu pão não é o meu dinheiro. O meu pão não são os meus empreendimentos. O meu pão é o teu Espírito e fazer a tua vontade. Levante as suas mãos e cante essa canção. Aleluia.
momentos